Olá, bom dia. Obrigada, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, por mais uma vez me ter convidado a falar para ti. Hoje eu trago-te um tema que tem vindo a fazer parte cada vez mais das nossas vidas, que é o teletrabalho. Quando falamos de teletrabalho, o teletrabalho evidentemente tem vantagens. Há muitas empresas que estão a reportar um aumento de produtividade, empresas nacionais e internacionais, e até já decidiram que irão manter o teletrabalho para sempre, como por exemplo a Google, que já o anunciou. Independentemente disto, também tenho conversado com várias pessoas e tudo isto está a ser analisado, que têm falado de algumas dificuldades em relação a trabalhar a partir de casa. E quando digo trabalhar a partir de casa, isto significa que para muitas pessoas passar a trabalhar desta forma é novidade. E isto quer naturalmente dizer que nós não tínhamos um sistema de teletrabalho organizado e que implica que essas pessoas tiveram que fazer ajustamentos. E isto só por si é importante de reconhecer. É uma realidade nova. Trata-se de dar aqui um passo para um registro profissional ao qual não estávamos habituados. É importante perceber isto. Por outro lado, também tenho conversado com muitas pessoas e que me têm dado a conhecer as dificuldades porque estão a passar quando se mudaram para casa para trabalhar. E alguns estudos reportam sobretudo alguma exaustão de um público mais feminino. Estamos a falar de mães que estão a acumular de facto tarefas, as tarefas de trabalhar com a maternidade e com a organização de outras tarefas domésticas, entre outros, que necessitaram de fazer muitos ajustamentos e que em muitos momentos reportam alguma exaustão com este registro profissional. Tenho algumas recomendações para te fazer para que isto possa ser um bocadinho mais fácil, para que tu consigas gerir isto de modo mais adaptado à nossa natureza de humanos. E quando digo isto, a primeira coisa que eu gostava de te dizer, para além de seres capaz de reconhecer que isto pode ser novidade e que traz dificuldades que são naturais, por outro lado, e indo em contra aquilo que é a nossa essência humana, é muito normal que nesta fase, quando nós estamos a tentar dar resposta a tanta coisa em simultâneo, quando a pandemia veio trazer a angústia, já muita ansiedade, que ao tentar trabalhar as coisas nem sempre corram como nós gostaríamos ou como corriam anteriormente. Daí que, primeiro que tudo, aceitar que a produtividade pode mudar é um passo importante. E que isto significa, no fundo, que nós temos que ser flexíveis. E em relação a isto, acho que isto é para todos. É para quem está em casa a trabalhar, é para quem está, no fundo, aqui a tentar gerir as equipas. É importante que todos tenhamos esta consciência de que as coisas podem correr inicialmente de um modo bastante diferente, porque implica uma adaptação e porque não estamos numa fase de vida que fosse conhecida para nós, o que exigiu e continua a exigir bastante energia da nossa parte para ir caminhando. Por outro lado, e para além de percebermos que muitas vezes isto pode trazer aqui esta frustração com a nossa produtividade, também algumas pessoas têm-me dito, e sobretudo este é um dos aspectos mais falados sobre o trabalhar a partir de casa. Muitas pessoas têm falado da dificuldade que têm em desligar. E isto significa o quê? Significa que o teletrabalho veio trazer aqui uma diluição muito forte das fronteiras entre aquilo que é o nosso desempenho laboral e aquilo que são as outras áreas da nossa vida. E há pessoas que de facto me têm dito, parece que trabalham muito mais, ao contrário de terem diminuído a produtividade. Em muitos casos ela aumentou, em muitos casos a produtividade não aumentou, mas as pessoas sentem que trabalham mais porque as solicitações são permanentes. Daí que o que é importante estabelecer aqui? É importante, como já existia sem estares a trabalhar a partir de casa, que tu tenhas um horário, que estabeleças limites para o teletrabalho, que percebas quando é que começas e quando é que te vais desligar daquilo que é o teu trabalho,
E não é por estares acessível em remoto que podes estar a toda a hora a responder a solicitações ou a ser interrompido com tarefas profissionais. Tenho alguns pacientes que reportam que ao domingo recebem muitos e-mails para dar resposta e que começam a segunda-feira com bastante stress, por isso mesmo. E isto não é algo que possa ajudar, daí que, e como dizia, esta consciência tem que ser de todos. Trabalhar a partir de casa continua a ser trabalhar e nós não somos meramente trabalho. O que é que pode ajudar também nisto? Pode ajudar e para ajudar aqui a diluir um bocadinho ou a criar aqui algumas fronteiras entre trabalhar e outros desempenhos de vida, é importante que se decida qual é o sítio onde nós vamos estar. E um sítio que muitas vezes tem sido verbalizado como porque estou sempre a ser interrompida, porque as pessoas não percebem que eu estou a trabalhar, porque eu estou em casa mas não estou sozinha, que eu estou com os meus filhos ou estou com outras pessoas que não estão conscientes de que este é o momento de eu estar concentrada noutras coisas. Então, o que é importante definir? É importante definir em que lugar é que tu vais trabalhar e que este lugar possa ser o máximo possível livre de interrupções, de outras distrações e que possa aumentar a consciência de todos para a ideia de que tu estás a trabalhar. Ao mesmo tempo que te peço isto, também te posso recomendar o seguinte, para além de teres um espaço e para ajudar na definição destes limites, é importante que te organizes, que decidas no início do teu dia, no início da semana e ao longo do trabalho a partir de casa, quais são os teus objetivos, quais são as tarefas que tens para cumprir, como é que elas estão a correr, ou seja, que te vais auto-organizando e isto também ajuda a que tu consigas definir prioridades, ou seja, quando estamos no online e uma mensagem cai, a tentação é muitas vezes de lhe dar resposta, mas tu sabes que é mais urgente e mais importante responder a outra questão profissional, vais adiar aquela resposta para um bocadinho mais tarde e o teu trabalho correrá então melhor, porque a tua produtividade aumenta e o que faz com que tu também te sintas melhor com isso. Por outro lado, é também importante e para ajudar, por exemplo, que tu percebas, para além do horário, há um horário em que tu decides que vais começar a trabalhar, embora isto possa ser flexível, tens uma carga horária diária para cumprir, eventualmente, ou então não, tens tarefas para cumprir, mas no momento em que começas a trabalhar, podes começar de uma maneira estabelecida, ou seja, podes criar um ritual de entrada no trabalho e um ritual também de saída, por exemplo, uma despedida à equipa, um café em equipa, algo que te possa ajudar a ganhar impulso para enfrentar as tuas tarefas profissionais a partir de casa. Quando falo de equipa, também algumas pessoas têm agora em fase de desconfinamento regressado aos escritórios, às empresas às quais pertenciam e muitas delas têm reportado as saudades que sentiam do contacto presencial e da falta, e no fundo falar da falta de que isto lhes fazia. Faz muito parte da nossa natureza estar em contacto próximo, social, daí que o teletrabalho também pode inibir e pode dar aqui a sensação menos ou não verdadeira de que nós conseguimos gerir as coisas sem estar em contacto com os outros e isto pode trazer algumas dificuldades. Daí que o que te recomendo é para te manteres em contacto com a tua equipa, para ires partilhando dificuldades, para continuares a falar dos sucessos que todos alcançam e para partilhar aspectos mais triviais do dia-a-dia, para contares com as pessoas da equipa. Algumas pessoas também têm reportado aqui, e quando estamos a falar de equipas de trabalho, mas sobretudo ao nível das reuniões, alguma exaustão no que diz respeito aos meetings online. Estou a falar-te, por exemplo, das reuniões via Zoom, ou via Skype, ou via outra aplicação que tem até surgido várias, porque exige uma atenção permanente e ocupa muito espaço
e inibe a auto-organização. De facto, algumas pessoas estão saturadas deste registro permanente, daí que seja importante perceber que isto existe, que há uma disponibilidade que é pedida em teletrabalho que anteriormente não existia e que tem que ser reconhecida para conseguir ser gerida neste registro. O que é que te posso pedir mais? No fundo, é também importante, muito importante, que tu percebas que possivelmente estarás sentado algumas horas, que terás que dar atenção a questões de postura, a questões de conforto, a ergonomia profissional. E aquilo que eu te peço é para que o teu local de trabalho seja confortável, para que, e como tenho ouvido, ao fim da tarde não estejas com outras dificuldades, como por exemplo, algumas pessoas têm falado de muitas dores de cabeça, que são devidas, de facto, a este sentimento de exaustão, mas não só, a questões também posturais. Portanto, que o teu local de trabalho seja confortável também é muito, muito importante. A saúde ocupacional é um aspecto a considerar neste período e enquanto tu estiveres a trabalhar a partir de casa. Gostaria-te também de te lembrar que, como no escritório, como na empresa, tu tinhas momentos em que paravas, tinhas rotinas de dia a dia. Nós almoçamos, temos intervalos, temos momentos em que precisamos de espairecer, em que precisamos de fazer uma curta pausa para tentar alinhar algumas ideias ou respirar fora do que estamos a fazer para depois voltar com mais energia, e isto deve continuar a existir em teletrabalho ou em trabalho a partir de casa. E, no fundo, é mesmo isto. Gostava de te pedir que, independentemente de estares em casa a trabalhar, para que tudo possa correr melhor, para, no fundo, com todas as outras recomendações feitas, esta é muito relevante e diz respeito ao teu autocuidado. É importante perceber que estes momentos podem ser de stress, de frustração porque não conseguimos cumprir, de frustração porque me estão a interromper, de dificuldade porque eu não sei como é que isto funciona, porque ainda não me adaptei como é que esta aplicação é, o que é que isto significa, porque às vezes a velocidade com que as coisas vão acontecendo não é o ritmo em que tu estás preparado para estar, daí que é importante que tu, e vou regressar ao que te estava a dizer no início, correspondas àquilo que é a nossa essência, àquilo que é a essência do ser humano, que é compreender que muitas vezes precisamos de cuidar de nós para estar bem com os outros. Daí que te peço, mantém pausas, mantém intervalos e mantém rotinas de autocuidado. Não trabalhes permanentemente e percebe que para trabalhares bem ou para tentares corresponder aos teus desafios profissionais é importante que tu estejas bem e que consigas cuidar de ti. Ora, desejo-te um bom dia, desejo a todos um bom resto de semana. Espero que mais ou menos produtivos, que a adaptação vá sendo conseguida e que sejamos capazes de perceber, acima de tudo, que as respostas que estamos a dar são as respostas possíveis e isso não tem mal. Um bom dia, até breve.